Existem pessoas vivendo crises na sua identidade, com sua identidade inteiramente deturpadas. Pessoas que por algum motivo perderam a luz ou que vivem até às vezes debaixo da luz. E é muito comum, gente, pessoas próprio no meio cristão mesmo, não saberem quem elas de fato realmente são. E isso é muito triste porque uma pessoa com a sua real identidade revelada, nem os anjos, nem os demônios, nem o próprio Satanás consegue derrubar essa pessoa, consegue deter essa pessoa. Assim aconteceu com Jacó e assim aconteceu com Jesus Cristo. Dois exemplos aí que eu trouxe para vocês, mas existem várias pessoas que sabiam sua real identidade e não perderam os seus valores no meio do caminho, não se perderam e não deixaram de viver o seu propósito por não saber a sua real identidade. Jacó, menino, depois que ele sabia quem ele de fato era, depois que Deus revelou para ele quem que ele era, depois dele ter ativado a sua real identidade, ele lutou com um anjo. Nem o próprio anjo conseguiu deter Jacó. Jesus Cristo, o nosso mestre, ele sabia da sua real identidade. E ele sabia qual era o propósito que ele ia viver. Então ele se firmou naquilo, sabendo quem ele era, no deserto, sendo com fome, tentado. Seguiu o rumo ao seu alvo, a cumprir o seu propósito aqui nessa terra, que foi de salvar a humanidade. Ou seja, quando você ativa a sua identidade ou vive ela de maneira ativa, não deixando as coisas desse mundo deturpar os seus valores, a sua identidade, você vive o seu propósito de maneira plena, sabendo quem você de fato é. Então tem muitas mulheres achando que elas são uma profissão, correndo atrás do vento, né, de dinheiro, de coisas materiais que vêm e vão, que passam, e às vezes estão deixando de viver aquilo que elas realmente nasceram para viver. E essas coisas só as traz infelicidade, insucesso, porque no final o sucesso não é aquilo que o mundo instalou aí, né, que as pessoas estão preocupadas em viver. Isso é até uma estratégia do nosso adversário para nos confundir. Todos nós temos potencial em Deus. Cada um tem sua capacidade, né? Mas quando a gente ativa a nossa verdadeira identidade, nosso verdadeiro potencial, a capacidade não importa muito. E aí você vive uma vida feliz, você vive uma vida de prosperidade, você vive as coisas extraordinárias dessa vida, porque você tem a sua identidade ativada, você sabe a sua essência, você sabe os seus valores, você sabe quem realmente você respeita a pessoa de Cristo, por isso você se respeita, porque você sabe que você é imagem e semelhança do Criador. Por que substituir, às vezes, aquilo que é tão natural, que Deus fez em nós, que é ser a sua imagem e a sua semelhança, saber que nós somos a sua imagem e a sua semelhança, que o DNA de Deus está em nós, que nós podemos fazer muitas coisas além do que nós imaginamos, além até do que Cristo fez. Ele mesmo nos disse isso, que se a gente cresce, nós faria coisas maiores. Então só essa informação da gente ser imagem, semelhança do Criador, gente, já não nos bastaria para a gente viver o extraordinário nessa vida. Muitas das vezes a gente acha que a gente não é capaz, que isso, que aquilo, que muitas pessoas são melhores que a gente, que pessoas são mais bonitas, se compara, faz tanta coisa, deixa o medo nos tomar. É porque você não sabe da sua verdadeira identidade, que você é imagem e semelhança do Criador. Ou se sabe, não crê, ou então não lê, porque se lesse, né? Então, assim, como que a gente faz para ativar? Bora lá. Como que a gente faz para ativar a nossa identidade? É vivendo e andando e caminhando com Cristo. É vivendo com Ele, é tendo experiências com Ele, é estando em lugares que a nossa verdadeira identidade vai ser ativada, que a gente precisa se colocar para que a gente não esqueça, né? Para que a gente não adormeça e esqueça que nós somos imagem e a sua semelhança. Então, se você está vivendo uma vida de medo, de comparação, de desacreditar de você mesmo,
você foi enganado. Se você não vive o que ele tem de melhor para você, é porque você está sendo enganado, você foi enganado, você ouviu, deixou vozes, né? Rodear, passarinhos rodeiam a nossa cabeça, mas a gente não pode deixar criar ninhos. E muitas das vezes você deixou criar algum ninho, e aí você tem a sua identidade deturpada por conta dessa ocasião. Se achegue a ele em oração, porque só assim ele vai te revelar, né, qual que é o seu nome na sua presença. A maioria dos grandes homens de Deus, né, não todos, mas a maioria, Deus até trocou o seu nome, né? Às vezes, que nem Jacó, fez Jacó Israel, né? De Sarai, Sara, Abrão, Abraão. Então, assim, tudo tem um significado na presença de Deus. E só nele é que a gente vai encontrar a nossa verdadeira essência e identidade, né? Porque se a gente andar distraído por aí sem ele, a gente nasce e morre sem saber quem realmente de fato nós somos e sem viver aquilo que ele nos criou, ele nos gerou desde o ventre da nossa mãe, desde a fundação do mundo, para a gente poder de fato viver. Planos de bem e não de mal que o Senhor fez para todos os seus filhos. E você é filho, você é filha de Deus. Então, tenha isso na sua mente e no seu coração. Você foi feito à sua imagem e à sua semelhança. E tudo você pode. Ative a sua identidade. Todos os dias se achegando a Ele, todos os dias buscando, todos os dias orando, adorando, agradecendo, vivendo de princípios, vivendo os princípios de Deus para a sua vida. E aí você vai ter uma vida feliz, aí você vai ter uma vida realmente que vale a pena ser vivida, porque você sabe o seu valor, porque você sabe qual é a sua verdadeira identidade, você sabe que Deus tem um propósito na sua vida, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então se achegue mais em oração. Ele é mestre em revelar identidades. Dá outro exemplo aqui, Pedro, por exemplo, era pescador de peixes e o Senhor revelou a identidade dele naquele momento. Você é pescador de peixe, mas porém te farei pescador de homens, pescador de almas, né? E Pedro foi ativado ali naquele momento, foi um grande homem de Deus, então teve a sua história escrita ali na Bíblia. E com certeza, até os dias de hoje, depois da sua morte, depois de tantos anos, Deus ainda opera milagres e maravilhas através, né, das histórias que Deus fez ali, através de Pedro também. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Se inscreva, deixa o seu like para você receber as notificações dos vídeos, para sempre o YouTube estar recomendando mais vídeos como este daqui também para você. Vou trazer muitos assuntos, nós só estamos começando, então vem fazer parte dessa família. Fique com Deus, um beijo e tchau!